Muito bem, vamos dar um passo à frente agora. A gente vai conversar sobre o futuro do consultório médico, só que hoje a gente vai falar com um médico que está saindo da faculdade, um médico que está começando a descobrir que a vida dele não é só atender, que atender já é difícil pra caramba, mas o futuro do consultório médico é ser bem-sucedido como médico, você produzir, você crescer, você pensar como empreendedor e, por que não, ter outras clínicas. E para isso, eu e um grande amigo, Dr. Rafa, estamos aqui para trocar ideia. Eu gostaria que o Rafa pudesse se apresentar agora, para que todos pudessem conhecer o grande homem bem-sucedido que está por trás desse oclinho. Vamos lá. Lucas, prazerzaço estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto apaixonante, né? E um assunto extremamente necessário, né, irmão? Por quê? Porque a gente está aí com 600 mil médicos sendo formados no Brasil. Logo, logo a gente está com 1 milhão de médicos. Quando a gente vai para as estatísticas, a gente vê um salário médio do médico brasileiro na faixa dos R$ 15.000. Os planos de saúde estão acachapando, macetando os médicos, literalmente, né? Com valores muito ruins de consultas, de exames. A gente tem um SUS que funciona, querendo ou não, funciona bem, na imensa maioria das regiões. Então, existem desafios para todo lado, né? Existe desafio para todo lado. E aí, eu acho que esse nosso bate-papo é um bate-papo muito rico, porque a gente vai trazer saídas, caminhos, tomadas de decisão estratégicas para fazer com que esse médico que está nessa selva de pedra, literalmente, né? Possa eventualmente se destacar. Cara, tem um ponto interessante que você falou 600 mil médicos, né? E logo a gente vai bater 1 milhão. Quantos anos a medicina tem no Brasil já? Desde da primeira, 1940, 50. Esses dias um cliente meu me falou e eu falei, caramba, cara. Não, é mais tempo. Mas isso... Quando eu estava na faculdade, eu conheci um cirurgião, eu estava no 5º ano, eu conheci um cirurgião torácico que se formou em 1929. Uau! Caraca. Então ele deve estar com 100 anos, pelo menos, medicina no Brasil. Então se pega 100 anos para formar 600 mil e dentro dos próximos menos de 10 anos, então em 2025 agora, é projetado que a gente passe de 1 milhão em 2031, 32, uma coisa assim. E se pensa, cara, o volume populacional está declinando, o volume de médicos está subindo. A competitividade está cada vez maior. O que acontece na sua visão com esse médico que ele acredita que a vida dele é só atender? Seja ele no convênio, no SUS, no plantão, ou ele vai abrir o consultório. O que se entende que é os desafios que vai ser a vida desse médico daqui a um tempo? Eu acho o seguinte, Lucas. Eu acho que a gente não está olhando para o futuro, tá? A gente está olhando para o presente. E eu vou te contar uma breve história. Eu acabei de receber um médico recém-formado numa das minhas clínicas, procurando uma clínica para poder atender. As nossas clínicas são clínicas particulares, são clínicas com nível A e B, né, de público, com um ticket médio mais alto, enfim. E o que ele nos contou? É muito emblemático o relato dele. Doutor, as portas estão fechadas. Os plantões estão todos ocupados, as UPAs estão ocupadas. Eu me formei agora em dezembro e eu não tenho onde trabalhar. E eu e vários colegas estamos nessa situação. Caraca. Cara, então, o que a gente imagina que é um problema sério... Já está acontecendo. Já está acontecendo. Né? Já está acontecendo. Então, isso é muito delicado. Né? Porque o médico, o estudante, ele investe, cara, milhões. Ele investe muita grana na faculdade de medicina. As faculdades de medicina são muito caras, né? Hoje a gente tem um ticket médio de faculdade de medicina, mensalidade de R$ 10.000. Então, como é que você busca esse retorno depois de formado? Então, tem tudo isso, né? Não é só a coisa romântica de querer fazer o bem, de querer ajudar as pessoas. Isso é bacana. Isso tem toda uma simbologia hipocrática que é fundamental. Mas como é que você faz o retorno sobre esse investimento? Dentro de um cenário extremamente preocupante e delicado, né? E é sobre isso que a gente tem que conversar. Com certeza. Por quê? Porque esse cara tem saída, né? Esse médico, ele tem saída. E respondendo talvez a tua pergunta, eu entendo que existem
diferentes níveis de médicos, né? Existem diferentes níveis de médicos. Eu entendo que os médicos ruins, os médicos medianos, os médicos que não fizeram formação e os médicos que não se dedicaram a construir habilidades, soft skills e hard skills, entender sobre gestão, entender sobre marketing, entender sobre posicionamento e não tiveram uma formação adequada, esses médicos eles estão fadados, tanto no presente como no futuro breve, ao subemprego e ao desemprego. Tá? Quando você fala que está numa... Nós estamos no litoral de Santa Catarina, né? Que, modéstia à parte, é um lugar muito bom e muito próspero. Quando o médico bate a sua porta e ele não consegue encontrar lugar para fazer plantões. Porque, entre nós, quando o médico antes não dava conta de produzir agenda particular, o que ele fazia? Fazia os plantões. E tanto é que ele comprava carro baseado em volume de plantão. Né? Eu comprar um carro, a parcela é tanto. Isso aqui mais 2 plantões eu pago. Hoje isso já não é mais uma realidade. E se você pegasse essa mesma realidade desses médicos que estão hoje saindo das faculdades, que investiram anos e pega ticket médio a 10 mil reais e faz isso vezes todos os meses, a gente está brincando de pelo menos R$1 milhão investidos ao longo da carreira, pelo menos. O que se faria no lugar desse cara que saiu da faculdade agora? O que são os primeiros passos que você diria para o médico? Nós sabemos que quem vai nos ouvir não são apenas médicos que saíram da faculdade. Aliás, é provável que nem esses médicos nem estejam nos escutando, porque eles ainda estão na utopia de que basta saber cozinhar para ter um restaurante bem-sucedido, né? Exatamente. Mas o que você falaria para esse cara que está saindo da faculdade agora, ou está nesses primeiros anos e está ralando para conseguir botar a gente no consultório particular dele? A primeira coisa que eu diria para ele é calma. Ele precisa ter calma e ele precisa ter paciência. E a segunda coisa que eu diria para ele é disciplina e constância. Porque o médico hoje, principalmente o médico que está saindo agora, ele precisa estar bem posicionado nas mídias sociais. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se ele tem um local de atendimento, eu entendo que o Google Meu Negócio é uma coisa importante. Então, o Google Meu Negócio é importante para o médico que está saindo agora. Então, se ele tem um local de atendimento, as pessoas precisam achar ele no Google. Lucas, tu não tem ideia da quantidade de pessoas que chegam no consultório para mim e me dizem assim, doutor, eu lhe procurei porque eu procurei no Google gastro ou cirurgião na sua cidade e o senhor estava entre os mais recomendados. Então, o Google é um local, é uma ferramenta de busca muito importante. Fantástico. E o médico precisa estar bem posicionado. Tá? Terceiro, se eu sou um médico que estou começando, uma alternativa, é claro que isso precisa ser avaliado, né? Precisa ser ponderado, mas uma alternativa seria eu me posicionar no Doctoralia, que também é um local de busca interessante. Né? E que se dependendo do valor que você paga, você pode ter, você pode estar mais ranqueado em processos de busca ou menos ranqueado. Eu, particularmente, nunca utilizei o Doctoralia, mas ele pode ser uma ferramenta temporária de visibilidade. É um sub-Google, né? Porque é um sub-Google. É um Google que está dentro do Google. É um Google mais nichado, digamos assim. Né? Terceiro ponto. Dependendo da localidade em que você está, e isso que eu vou falar pode ser feito de forma mais intensa ou talvez menos intensa, mas nunca deixar de fazer, é networking. Porque networking, tu há de convir comigo, networking é 60%, 70% de crescimento de um negócio é em cima de networking. Total. Então, revisando, um posicionamento de marca adequado nas mídias, né, no Instagram. Se você quer falar com o teu público de uma forma mais leve, bacana, de uma forma mais criativa, Instagram. Se tu quer falar com um público mais sério, com empresários, LinkedIn é o local. De repente ter uma conta no LinkedIn e ter um posicionamento mais formal no LinkedIn. Você quer fazer uma conexão mais leve, mais jovial, qual é a plataforma? TikTok. Sempre. Né? Facebook ainda é uma plataforma a ser valorizada? Sim, principalmente para o público 40+. O público, a persona das nossas clínicas é uma persona 40+. Então eu preciso estar no Facebook.
Eu preciso estar posicionado no Face. Então, tudo que a gente posta no Instagram, a gente também Seria posta correto no dizer Face. que é importante para esse médico, e acho que até fazer uma proposição aqui, a gente fale um O que pouco tu acha? O que dessa... tu acha? Dessa- Acho maravilhoso, a gente tem coisas para pegar aí para ajudar todos, né? Mas a gente conduzir essa nossa conversa aqui, Rafa, considerando a jornada desse médico. O cara saiu da faculdade, o cara que abriu seu consultório, o cara que começou a atender, o cara tá fazendo seus 20 mil por mês. Nessa jornada ele ter uma ou duas clínicas. Acho que é uma boa conversa para que todo mundo que tá ouvindo aqui possa se beneficiar. O que você acha? Legal, perfeito. Então, pegar esse ponto que você falou, que eu acho que é maravilhoso, seria correto dizer então que esse médico, se ele quiser ser bem sucedido, ele precisa escolher claramente quem é o público-alvo dele, e talvez ele já esteja sendo escolhido pela própria especialidade, né? Então a pergunta é: quem é que me busca? Quem é esse paciente que eu atendo? E onde eu devo me colocar para ele me encontrar? É mais ou menos isso, correto? E tem um ponto interessante a respeito de Google e de Instagram que eu acho maravilhoso que você falou. Hoje uma das ferramentas que a gente mais utiliza com os nossos clientes são médicos, é Google Meu Negócio. Tão óbvio quanto você falou, que vamos lá, quando eu tenho um problema, uma dor a ser tratada, onde é que eu pesquiso? Na minha rede de contato, a indicação do médico naquela devida especialidade, ou eu vou no Google. Só que se você não é encontrável onde as pessoas te buscam, então as pessoas vão encontrar outra pessoa. E aí vem um conceito que esses dias eu tava... Sabe quando você tá tomando banho e vem uma ideia assim? Ele diz, porra, que sacada, velho. Por que eu nunca falei sobre isso? Quando a gente tá no mercado do desejo, por exemplo, emagrecimento, estética e por aí vai, eu posso produzir desejo. Eu posso chegar até o Rafa num anúncio e falar assim, se você é homem, tem tais desafios, ou você quer ser um homem mais bonito, então toca aí e eu agendo a sua consulta. Então o mercado do desejo, se a pessoa tá tranquila, eu posso levar o desejo e produzir uma nova demanda. Perfeito. Quando a gente tá no mercado da dor, eu não produzo demanda, eu canalizo demanda. Sim. Então essa pessoa já está buscando, ela vai encontrar alguém. A pergunta é, por que não vai ser você? Sim, claro. E é onde canaliza exatamente o que você fala. Se você não está sendo posicionado, não tem um bom Google Meu Negócio minimamente, e quando você fala Google, eu falo especificamente do Google Meu Negócio, que é a ferramenta mais barata, gratuita, e a pessoa pode fazer por conta própria. E quando esse cara fez esses movimentos, começa a cair pacientes no consultório, quais são os erros comuns que o médico comete quando ele está iniciando a sua carreira no atendimento particular, Rafa? Eu entendo que um dos erros mais comuns é não produzir uma consulta que seja realmente transformadora. O médico ele precisa entender que a consulta particular é diferente da consulta do plantão. E que a consulta particular, o paciente está depositando nele confiança, o dinheiro está trocando de mãos, está saindo do bolso do paciente, está indo para o bolso da clínica ou do médico, e que o paciente quer uma solução. Ele quer resolver um problema. E o médico está ali na consulta particular para resolver um problema, para resolver uma dor, para ajudar, para acolher, para conversar, para entender as necessidades desse paciente. É para isso que o médico está ali. E muitas vezes o médico que está iniciando, ele não tem uma clareza total sobre isso. Então, eu entendo que uma das principais coisas que o médico que está iniciando precisa entender no consultório particular é proporcionar ao paciente uma experiência adequada, uma experiência diferenciada. Não precisa ser um ambiente requintado, não é isso. As pessoas acham que... isso a gente pode falar depois no high ticket. As pessoas acham que quando você precisa vender um protocolo, você precisa vender uma consulta mais refinada, você precisa estar com um ambiente absolutamente luxuoso. Isso é um equívoco. As pessoas não estão buscando isso. O brasileiro, ele é uma pessoa amistosa, ele é uma pessoa tranquila, acolhedora, em geral são felizes, em geral são bem-humorados. O brasileiro, ele se comunica bastante. É diferente do europeu, o europeu é mais retraído. Então, a gente tem que aproveitar a nossa cultura e utilizar isso ao nosso favor. Entendeu? Quando eu falo isso, eu falo em atender de uma forma leve, conectada. Não é ser um médico bonachão e sedutor, mas é um médico acolhedor e resolutivo, compartilhando tomadas de decisão com o paciente e juntos definindo o melhor caminho. Eu entendo que esse é o caminho.
Aquela coisa do médico deter a posse sobre a saúde do paciente e dizer o que é melhor para o paciente, eu acho que caiu por terra. Eu entendo que o caminho das pedras, que o segredo é você construir o caminho junto com o paciente e mostrar, faz sentido essa solução para ti? Olha o problema que a gente tem. Tem isso, isso, isso. Você tem que dar clareza para a pessoa, para o paciente. Às vezes o paciente ele está confuso, ele não tem clareza sobre os problemas. E você vai lá, e como eu sempre falo nas consultas, né? Eu faço um convite para que o paciente tire o nariz da vitrine e vá para o meio da rua e enxergue a vitrine por inteiro. Então, com isso, ele tem uma visão mais integral, mais ampla da sua saúde, e assim a gente consegue trabalhar melhor processos de transformação para esse paciente. Então, o médico que se liga nisso é o médico que vai ter pacientes privados. Você acredita que esse médico, fazendo essa jornada, vai conseguir fidelizar mais pacientes, por natureza? Ah, eu acho que sim. Parece que tá dando certo, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que tu acha disso? Qual é a tua visão? Eu acredito que existe uma transformação ao longo da carreira médica, que é o médico, ele quase prestava um serviço de favor para os pacientes. A minha vontade de trabalhar com médicos, ela nasce muito numa época em que minha avó era uma pessoa muito acamada, muito doente, eu cuidava dela e fiquei com ela até ela falecer. E ela era muito mal atendida por muitos médicos. O cara arrogante, o cara que... Era ruim a experiência do atendimento. Os reizinhos. Os reizinhos. Eu falei, puta, que saco, cara. Será que médico é tudo assim? E à medida que eu fui conhecendo outros médicos, eu falei, cara, alguns médicos são assim e por isso esse cara nunca vai ser do plantão, esse cara vai sempre ganhar uma merreca, esse cara vai sempre ter outros caras melhores do que ele. Por quê? Quando alguém contrata uma consulta, o que ela tá buscando? Você falou, resultado, quer resolver o problema. Eu acho que existe ainda não existe uma compreensão realmente integral de que quando o paciente contrata sua consulta, ele busca em você a resolução de um problema. E a resolução do problema passa por conexão, diagnóstico/prognóstico, o desenho do plano de tratamento especificamente. Sim. E aí decide-se a intervenção desse plano de tratamento. E quando eu vejo médicos os quais são muito bem sucedidos que fazem lá 100, 200, 300, meio milhão ou mais por mês, eu vejo esse cara fazendo exatamente isso que você faz. O cara se conecta, o cara é humano, mas ele sabe que isso é parte obrigatória do trabalho dele. Não é o diferencial. Sim. O cara que acha que é um diferencial é o cara que é o reizinho. Ele diz, eu fui até querido com ele, foi até gente boa com o paciente. Não fez mais do que a obrigação. Tua porra da obrigação. E esse cara, quando sai do seu atendimento, esse cara vai indicar você. Esse cara vai avaliar seu Google Negócio. Esse cara vai determinar o volume de pacientes que você vai ter depois. Sim. Então eu entendo que isso que você fala é a matriz que vai fazer ele continuar prosperando. Porque, veja, eu atrair pessoas com tráfego pago, seja lá o que for. A pessoa vai no seu WhatsApp, sua secretária tem que representar a qualidade que você entrega da porta para dentro. Você atendeu bem? Parabéns. As pessoas que estão vindo por algum lugar vão encontrar você e vão ver as opiniões dos outros que passaram por você. Sim. Então, se o restaurante é ruim, não importa qual marketing ele faça. Uhum. Perfeito. É isso aí. Boa. Vamos passar aqui para um tópico ou você tem outra pergunta aí? Não, vai, filho. Vai? Que a gente tem muita coisa boa para falar aqui, hein? Tem um negócio aqui que é... Essa experiência eu tenho todos os dias, então talvez seja uma coisa que você já superou, você vai poder compartilhar. Os médicos chegam assim, cara, eu quero ter mais sucesso, quero aumentar meu faturamento, mas eu não quero ficar o tempo inteiro nas redes sociais, ficar fazendo dancinha e por aí vai. Então eu preparei uma pergunta aqui que é, como é que os médicos podem usar as redes sociais e aumentar a presença digital deles de forma que eles construam uma marca pessoal mais forte, até porque eles são uma marca pessoal, eles são um negócio. O que você acredita que sejam passos ou coisas importantes a se compreender para tornar isso mais leve? Essa coisa de estar nas redes sociais e estar lá produzindo conteúdo. Lucas, eu acho que isso aí primeiro é fundamental. Hoje não tem como a gente não estar fazendo isso. Dá para um médico ter sucesso na sua clínica, no seu consultório, estando pouco nas mídias sociais? Eu acho que dá, dependendo do local. Uhum. Depende da especialidade dele. Eu acho. Depende da especialidade e depende muito da região em que ele está inserido. Se ele está num interior, uma cidade mais do interior, talvez ele não precise se dedicar tanto a isso. Eu entendo que cidades do interior elas têm outros canais de comunicação e de expansão, digamos assim, de captação de clientes.
Vou dar um exemplo para ti. Carro com megafone. Funciona? Funciona. Funciona, depende da cidade. Se a gente botar um carro com megafone aqui, divulgando o Dr. Rafael aqui em Balneário Camboriú, provavelmente ninguém vai dar bola. Vai ficar até feio. Vai ficar até feio. Mas em outras cidades pode ser interessante. Participar de entrevistas na rádio é um canal de expansão? Tá lá no Framework Bullseyes? Tá, né? Participar de entrevistas na rádio. É interessante, pode ser interessante. Né? Isso gera credibilidade, gera autoridade. Né? Numa cidade como Balneário Camboriú ou como Florianópolis, talvez isso tenha um impacto menos importante, a menos que tu seja numa rádio Atlântida, né? Falando. Então, eu acho que depende muito da localidade. Tá? Quanto mais tu estás numa cidade maior ou numa região, micro ou macro região maior, mais tu precisa estar posicionado em mídias sociais. Se eu estou numa cidade bem do interior, não tem por que fazer postagens no LinkedIn para atrair clientes. Então varia muito isso, varia muito conforme a geolocalização. Isso na minha visão, né? Posso estar errado. Mas quando a gente está em cidades ou regiões maiores, é inevitável que a gente precise gerar conteúdo em mídias sociais, seja Facebook ou seja Instagram. E aí, que tipo de conteúdo a gente precisa gerar? Olha, Siri está falando contigo. O Siri. Sinto muito, não compreendo. Os médicos também não, Siri. Os médicos também não. Não compreendem. Foi a pergunta dos tipos de conteúdos ou é uma pergunta retórica? Pois é. Mas que tipo de conteúdo, né? Eu entendo que existem... Aí a gente entra num funil, né? Que eu chamo de... Eu aprendi com um mentor nosso, professor Gilberto Augusto, que é um especialista em neuromarketing. Já ouviu falar do funil de Cocô? Não, esse não. Com certeza não. Funil de Cocô. Funil de Cocô começa com a descoberta. Então, tu gera conteúdos de descoberta. Tu pega, né? Aí tu traz pessoas que não te conheciam para pessoas que são curiosas. O segundo é de consideração. As pessoas começam a te considerar uma autoridade, uma referência. Você está entregando conteúdos que fazem muito sentido para elas. E a terceira é a compra. Então, primeiro, as pessoas te descobrem. Segundo, as pessoas começam a te considerar e a confiar em você. E quando elas te confiam, te consideram um cara importante, uma autoridade. Confiam no teu trabalho, confiam nos teus resultados que você está postando. E gostam do que você está fazendo, elas te compram. Então, o médico, ele precisa trabalhar conteúdos nesses 3 níveis. Né? Conteúdos de topo de funil, onde eles precisam trazer assuntos relacionados à sua área de forma mais genérica. Né? E esses conteúdos de topo de funil, de abertura de funil, são diferentes do meio do funil. Que, por sua vez, são diferentes do fundo de funil. Né? Então, existem diferentes formas de você abordar. Você pode abordar um mesmo assunto diferente em cada ponto desse funil. E o médico, é muito importante, Lucas, na minha visão, que o médico se familiarize com isso. Se familiarize com funis. É correto dizer que é outro informação. campo de estudo pós-faculdade? Com certeza, com certeza. Só que como é que o médico aprende isso? Não era. Ele aprende na residência? Nem a pau. É o chefe da residência vai ensinar ele? É claro que não. Provavelmente nem o chefe da residência sabe disso. Ele vai aprender isso com mentores. Mentoria. Mentoria. Então, esses atalhos, essas dicas, essas nuances, ele só vai aprender com mentores, com pessoas que estão ali para ajudar, para validar, para aconselhar. Não para pegar na mão e fazer o cara ver se o cara faz, mas assim, validar, orientar, dar conselhos. Cara, vai por aqui, não faz isso aqui. Eu já fui por aqui. Aqui eu gastei muita energia, muito dinheiro. Vai por aqui. Nós estávamos conversando antes aqui, né? Sim. Estava dando uma mentoria gratuita. Muito bacana. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Estudar para o médico se posicionar. Ele também precisa estudar.
ele precisa desenvolver novas habilidades, ele precisa entender o que é um funil de vendas. Cara, deixa eu falar esse negócio de funil que é maravilhoso. Bora. É provável que quem está nos ouvindo agora, o médico, e aí eu estou aqui lembrando dos vários consultórios e clínicas médicas de mercado da dor, que eu chamo de mercado da dor quando que ele resolve uma dor que a pessoa está vivendo e ele tem que ajudar a pessoa a voltar a ter uma vida normal. Perfeito. É ortopedista, é o cara que está trabalhando com diversos tipos de dores. Tem o cara que está no mercado do desejo. Cada profissional / especialidade, com sua devida geolocalização, tem funis diferentes. Tem formas de atrair diferentes. Então, por exemplo, a gente trabalha 36 formas de atrair. Aí o cara vem e diz, tô frustrado com a agência. Pô, mais um, né? Porque caminhão de pessoas que são frustradas com as agências. Porque as agências não têm domínio. Essa relação é uma relação tempestuosa, né? Tempestuosa. Entre profissionais de saúde e gestores de tráfego ou agências de marketing. Mas eu explico, tá? No final do dia, o que o profissional está buscando com o gestor de tráfego? Ele quer mais paciente? Não, ele quer mais dinheiro. Sim. E mais dinheiro vem de novos pacientes muitas vezes, mas não só. Então, quando essa agência não compreende profundamente a cabeça do médico, o paciente-alvo do médico, o funil deste médico, e como comunicar com esse paciente-alvo, ele não vai conseguir montar um funil. Não. Ele vai dizer, grava esse vídeo, eu vou botar dinheiro nesse vídeo, vai aparecer para mais pessoas. E vamos tomara a testar. Deus que chegue pessoas aí. E aí é real Chegou aí, doutor Lucas? Chegou? Não chegou. que pena, né? Que pena. Mas Tá, vou fazer um ajuste aqui, ver como é que... E assim vai indo. Aí tu vai gastando dinheiro. O médico fica gastando dinheiro. hoje de manhã, coincidentemente, falei com o doutor. Ele falou, Lucas, não consigo ver esse negócio da agência na frente porque botei um monte de dinheiro. Assim, frustradíssimo, cara. Visivelmente ele tinha passado por um trauma. Eu falei, quanto dinheiro você colocou? Ele falou assim, botei uns 20 mil. E eu falei, quanto retornou? Não retornou nada. Eu abri meu BI. Eu falei, você tá vendo aqui? Mais de 1 milhão investido. Eu falei, amigo, paciência, você precisa aprender esse jogo. Se você fechar os olhos porque você teve uma frustração nesse mundo, você vai depender de outros canais que muitas vezes no teu momento fica um pouco arriscado você depender desses canais. Porque no caso dele é um mercado competitivo. Então, aos médicos que estão nos ouvindo que estão em mercados competitivos ou estão entrando agora em mercados competitivos, entender de funil é absurdamente importante, que é atrair até esse momento que essa pessoa é convertida em paciente lá na ponta. Então, primeiro, eu compro de quem confio em quem gosto de quem conhece. Isso. É genial isso, né? Porque é base das vendas. Então, para o paciente comprar de mim, ele tem que confiar em mim. Uhum. Para confiar em mim, eu tenho que ser visto como uma autoridade, tem que ser visto como alguém relevante, tem que ser bem avaliado. Para esse cara confiar em mim, ele tem que gostar de mim. Então, como é que ele vai gostar de mim se ele nunca me viu na frente? Nunca ouviu minha voz? Uhum. E aí vem a importância das redes sociais, por exemplo, como forma de produzir conteúdo. Como é que ele vai descobrir que eu existo? Como é que ele vai me conhecer se eu estou fechado no meu consultório? Sim. E aí vem a coisa da descoberta, né? O decocô, né? Adorei esse ninguém mais vai esquecer. O decocô, descoberta, Funil de consideração, compra. Então, quando você entende que as coisas funcionam assim, você diz, bom, muito bem, quanto mais pessoas me conhecer, uma parte vai gostar, uma parte vai confiar, uma parte vai comprar. Esse é um funil. E você pode colocar mais pessoas aqui em cima de diversas formas. Uma dessas é o tráfego, que a minoria vai tender a ir por esse caminho. Agora, o que a gente vê é que os médicos, eles não compreendem, eu acho que a gente pode explorar isso, que isso vai dar pano pra manga lá para protocolo, que é, ele acha que o trabalho dele e a renda dele vem da consulta. E a consulta é a porta de entrada para o LTV, o Lifetime Value desse cara que é entrar em protocolo, programas de acompanhamento, procedimentos e afins. Eu acho que a gente poderia iniciar aqui com um protocolo. Protocolos, programas de tratamento, serviços de alto valor, são coisas importantes para o médico dar certo na carreira dele e ganhar dinheiro de verdade? Sabe, Lucas, que a gente está com um programa de mentoria, que é o Gestão 6.0, e um dos pilares é isso, é a estruturação de protocolos e programas de cuidado. Porque a gente entende que o modelo tradicional, na minha visão, não sei o que tu acha, até queria a tua opinião depois, o médico e o profissional de saúde, as nutricionistas também, fisioterapeutas, enfim, as pessoas têm um modelo muito enraizado, que é o modelo da consulta, solicitação de exames, retorno, tchau. Consulta, retorno, tchau. Consulta, retorno, tchau. Isso ajuda verdadeiramente as pessoas? Na minha visão, não, porque eu não vou buscar consulta. E cada vez mais, para mim, também não me ajuda. Não faz sentido para mim. O que ajuda verdadeiramente as pessoas? O que ajuda é você entender qual é a dor e a necessidade que elas têm e como é que você pode estruturar planos de tratamento para ajudar essa pessoa verdadeiramente. Então, vou dar um exemplo clássico dentro da minha área. A pessoa tem o desejo de emagrecer. Ela precisa perder 18 a 20 quilos.
certo? Por que ela precisa emagrecer? Ela está com baixa autoestima, está com a libido baixa, não está se sentindo bem no vestido, no biquíni, está sofrendo algum tipo de rejeição social. Existem várias dores aí que precisam ser exploradas, certo? Beleza. E ela precisa perder peso, ela está acima do peso. Só que além dessas dores, ela está com hipertensão, a hemoglobina glicada dela está um pouco mais alta, tem gordura no fígado e tem um excesso de peso de 18 quilos. Beleza. Nós temos um problema sério para resolver aqui, né? Nós temos dores emocionais, questões emocionais e questões físicas. Como é que a gente atende esse paciente? Se eu for atender da forma tradicional, o que a gente faz? A consulta, peço alguns exames, ela volta e eu digo, toma tais remédios e a gente se vê daqui a uns 3 ou 6 meses. Qual é o grau de adesão desse paciente a esse tratamento? Ridiculamente baixo. Ridiculamente baixo. Quantos por cento dos médicos fazem um tratamento assim? 99%. 99%, né? Agora, se eu criar um protocolo onde eu possa, para tratamento da obesidade, onde eu possa oferecer soluções que podem ser feitas de forma isolada ou de forma combinada, que podem ser feitas, inclusive, em tempos diferentes, isso não pode mudar o jogo para esse paciente? Pode, totalmente. Para o paciente e para o médico, né? E para o médico Sem também. dúvida. Então, por exemplo, esse paciente é um paciente que pode muito bem entrar para um protocolo de acompanhamento com nutricionista, acompanhamento médico ao longo de um tempo, uso de medicamentos anti-obesidade já consagrados, já validados. Esse paciente pode fazer uma análise de composição corporal, onde eu consigo ter uma ideia de como ele está no início, uma ideia de como ele está lá no final. Ele pode estar fazendo toda uma bateria de exames que vão ser feitas dentro da minha clínica. Ele pode estar fazendo exames de ultrassom. Se ele tem gordura no fígado, eu também quero saber se esse paciente talvez já não tenha inflamação ou fibrose no fígado. Eu faço uma elastografia hepática. E com isso, o que era só uma consulta vira eu aumento o número de exames agregados e com isso eu consigo ter uma visão de 360 graus sobre esse paciente. E como se não bastasse, eu crio um programa de tratamento para ele. Que pode ser um programa... não precisa ser programa caro. Quando a gente fala high ticket, a gente tem uma visão de que pode ser uma coisa muito cara. E, na verdade, quando você fala num protocolo de cuidado mais diferenciado, eu prefiro trabalhar esse nome, a gente está trabalhando uma coisa que fique bom para o paciente, que fique bom para o médico, que gere resultado para o paciente e que gere resultado financeiro para o médico. Vamos pegar uma consulta a R$500, por exemplo? Perfeito. Tem de menos, tem de mais, né? R$500 e o cara fez uma consulta, pediu exames e retornou. Perfeito. Muitas vezes quando retorna, ele não cobra nada adicional, né? Perfeito. Volta dentro daqueles mesmos R$500. A sugestão que Rafa está dando aqui, eu acho genial, porque dentro do nosso programa de mentoria a gente faz... A gente dá muita atenção a programas e protocolos, que é uma mudança de jogo absurda. Total. Absurda. Total. Eu quero mais pacientes. Eu falo assim, você quer mais pacientes, você quer mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Todo mundo quer isso. Então a pergunta é, como eu posso ajudar mais o seu mesmo paciente e ele ter mais resultado e você sair feliz e ele tão feliz quanto? Ou mais ainda. A gente vai para as criações de programas. E olha que interessante, você falou um negócio maravilhoso, né? Ela tem hemoglobina glicada, tá alta, 18 kg acima do peso, ela tá com talvez... gordura no fígado e a gente tem que resolver isso. E a gente vai chamar isso de benefício clínico, né? Só que tem um ponto aí que eu não quero deixar de passar, que eu quero fazer um recorte que é autoestima baixa, não entra no biquíni, rejeição social. O médico que não sacar que a ferramenta que ele tem, o conhecimento que ele tem, é na verdade levar essa pessoa a ter um benefício funcional na vida dele, um benefício emocional, esse cara que entender isso, ele muda tudo. Claro. Total. Porque o médico ele tem essa cabeça de cartesiano, né? O diagnóstico é esse, essa intervenção medicamentosa e vai e volta e tá tudo certo. Quando você oferece para ele um programa como esse, que o cara paga em, por exemplo, 12 de R$300, Perfeito. que vai dar 10 pila por dia pro cara, você acabou de fazer uma venda de R$3.000, em contraponto uma de 500. Você fez uma venda 6 vezes maior em valor para você, em dinheiro, mas o teu paciente sai muito mais satisfeito. Esse cara vai ser, obviamente, um cara que vai ter mais resultado e vai te indicar. Perfeito. É por aí. Exatamente. E tu imagina se a gente consegue trabalhar tráfego pago e estratégias de funil, de topo de funil, de meio de funil, para atrair esse cara para protocolos que possam ajudar ele
trazendo principalmente as dores, atraindo eles para as dores que eles têm e para o que eles podem conquistar. Fantástico. Né? Dá pra fazer muita coisa aí, né? Cara, eu acho que isso vira o jogo, isso transforma vidas. Tem um ponto aí sobre os programas /protocolos, porque eu acho que é uma incógnita muito grande. Alguns médicos já começaram a ouvir. Os que ainda não ouviram, vocês vão ouvir cada vez mais. Nós estamos entrando numa era em que cada vez mais nós temos mais opções de médicos e tratamentos à nossa disposição. Aquele que mais conseguir me entender e se conectar comigo, me apresentar uma solução para o meu problema, mais vai conseguir meu dinheiro também. Quando o médico entende que o trabalho dele começa na consulta e que a consulta, na verdade, é uma hora remunerada para você poder ajudar alguém a longo prazo. Uhum. E aí, quando a gente pensa no paciente, o paciente não... ele se dá alto no meio do caminho. Para e pensa, quantos caras que você, lá atrás, talvez você não tivesse os seus protocolos, Rafa, você disse, toma essas medicações e volta em 6 meses. Quantos desses não voltavam em 6 meses? É um número grande. Uma galera, né? Uhum. Então esse cara se deu alto no meio do caminho, ele vai falar o que isso pra você? Não funcionou, não vai no Rafa, fui lá pra emagrecer, meus medicamentos não funcionam direito. E você, médico, na correria do seu dia a dia, você tem clareza sobre isso? Não vai ter clareza. Nem vai saber. Vai ficar preocupado, muitas vezes, em atrair novos clientes. E às vezes é muito interessante tu trabalhar a tua base de clientes. A base de clientes que tu já tem. Eu sempre falo isso pro meu time, né? Observem os pacientes. Observem os pacientes. Existem pacientes que chegam e consultam contigo. Na outra semana eles estão trazendo um familiar. No outro mês eles estão trazendo a mãe para operar. No mês seguinte eles estão... O que eu tenho que fazer com esses pacientes? Esse paciente é um paciente que eu... isso é bem importante, tá? Gestão de clínica. Gestão estratégica. Esse paciente é um paciente... É um lead morno ou ele é um lead altamente qualificado? Fervendo. Cara, super fã, né? Como é que eu trato super fãs? Você beija os pés dele. Entendeu? Eu trato igual? Todo mundo? Não, eu preciso tratar esse cara de uma forma diferenciada. Quando eu falo tratar de uma forma diferenciada, não é estender tapete vermelho para ele, não é isso, mas é você ter uma abordagem diferenciada com esse paciente. Daqui a pouco você pode desenvolver um mix de entregáveis para surpreender esse cliente. Entendeu? Aí a gente já está entrando em experiência do cliente. E existe um universo de coisas que podem ser desenvolvidas na experiência do cliente que podem ser muito bacanas e muito transformadoras para superfãs, para pacientes que estão chegando. Então, o médico, Lucas, assim como ele é analítico na medicina tradicional, ele é muito importante, e agora a gente entra num outro dado, que é o médico precisa ser analítico em relação ao seu público. Ele precisa segmentar, precisa entender qual é o Isso exige dele uma visão não clínica das coisas. Total, né? É uma visão mais estratégica, mais empresarial. Tem um livro que eu super sugiro que os médicos possam ler, que é O Mito do Empreendedor. Eu tenho. Livraço, cara. Fantástico. Meu Deus do céu. Obviamente tem muita coisa lá, não vamos dar um grande spoiler, mas o mito do empreendedor é o técnico, que ele tem certeza que ele é um bom técnico, afinal ele é o cara, a dona do restaurante, não. A cozinheira cozinha maravilhosamente bem, ela abre a porta do restaurante com o restaurante lotado, ela diz, agora eu já sei, todo mundo vem aqui comer a comida que eu faço. Eu vou abrir meu restaurante, vou explodir. E ela vai abrir o restaurante e ela descobre que ela tem que escolher o ponto, montar o cardápio, comprar os insumos. Contratar contador. Começa assim... Montar uma empresa. E ela diz, porra... Pagar impostos federais, municipais. E ainda tem que cozinhar, velho. E ainda tem que cozinhar. Então, você aprendeu bem como qualquer outra profissão, dentro da medicina, e a gente tá falando aqui pros médicos, mas isso se aplica a qualquer profissional de saúde, você aprendeu a resolver um problema, você aprendeu a cozinhar. E se você quiser cozinhar para alguém, tá tudo certo, você tem habilidade suficiente. Vai trabalhar na clínica do Dr. Rafael e ele vai ficar feliz porque você tá lá com uma ótima técnica e ele vai cuidar de você. Mas você não vai fazer marketing, vendas, vai cuidar do financeiro, vai fazer o teu atendimento e vai ganhar sobre isso. Perfeito. Mas a real é que a vida do médico não é essa. A vida do médico, ele vai dar conta de criar o teu consultório particular, só que ele não tem noção de marketing, vendas, gestão, finanças, inteligência artificial e todas as coisas que nós falávamos. Quando a gente fala lá na nossa estrutura, é muito legal, nós estamos conversando, porque nós dois temos nossas mentorias para o público médico, trabalhando coisas parecidas, né, que são de alguma forma complementares. Eu descobri, Rafa, que
as etapas que o médico precisa pensar e ele precisa entrar em cada uma dessas caixinhas para resolver é atração, que é geração de demanda. Esse cara chega no teu WhatsApp, o direct, você tem que converter contato em agendamento, / primeiro atendimento. Primeiro atendimento, você tem que ter um jeito de conduzir a consulta impecável, incrivelmente, para esse cara querer seguir em programas de tratamento com você, que a gente chama isso de engenharia de produtos. E que tem que estar bem precificado, tem que estar ajustado, e aí você tem a gestão. Então eu atraio, converto em agendamento, agendamento em atendimento, atendimento em protocolos, programas entre o dinheiro, eu tenho que reinvestir isso para continuar crescendo. Se a gente for segmentar essas áreas, qual dessas áreas para um médico que está fazendo, por exemplo, 30, 40 mil por mês no teu consultório particular, onde dessas camadas que a gente está falando aqui, ele deveria se concentrar, depois de a gente ter falado tantas coisas, deveria se concentrar mais. Para que ele possa sair de 30 a 40 mil de faturamento e ir para 80, por exemplo. Para 80 mil. Eu acho que quando o médico ele identifica que ele está batendo num teto, 30 a 40 mil, e sabe e entende que ele precisa ir para 100 mil, 150 mil, a forma como ele pensa a medicina e a forma como ele pensa o consultório dele, fazendo 30 a 40 mil, não é a mesma forma que ele deve pensar para chegar a 100, 150. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa mudar o mindset dele, sair do troninho, descer do troninho, descer do pedestalzinho e dizer assim, cara, eu preciso aprender novas habilidades. Eu entendo que para ele chegar nesse patamar, irmão, ele não precisa de volume de pacientes. Ele precisa, e o médico trabalha muito com o conceito do volume. Para eu ganhar mais, eu preciso atender mais. E eu sempre brinco, eu sempre falo com o meu time assim, eu quero faturar mais com sala de espera vazia. Eu quero sala de espera vazia, não precisa ter sala de espera cheia. Eu preciso ter faturamento. E faturamento e margem. A última linha é o que importa, não adianta faturar e não sobrar nada. Precisa faturar, mas é a última linha, que é o lucro líquido, que é um dos indicadores mais importantes. E qual é, talvez, o formato de modelo de trabalho que mais vai te trazer faturamento e lucro líquido no final? É você sair do modelo de volume e você trabalhar protocolos. Quando você trabalha protocolos, teu faturamento e o teu lucro, o que fica para você, o que fica para sua clínica, se descola do modelo tradicional. E aí o jogo vira. Que genial. Isso que assim, se tem uma pessoa ouvindo esse negócio e não entendeu, por favor, volta e escuta de novo. Porque isso aqui é genial. Vamos lá, vamos tirar o rótulo médico e vamos pegar qualquer pessoa que presta um serviço. Porque o médico presta um serviço. Ele está lá com o conhecimento dele a serviço de alguém que está fazendo perguntas ou trazendo problemas. Ele tem que prestar uma consultoria, de alguma forma, né? Tirando os momentos que ele faz as devidas intervenções, procedimentos e afins. O que faz uma empresa de serviço fazer dinheiro? Horas de quem faz a entrega do serviço, vezes o valor desta hora. Sim. Correto? Então, o que o médico faz que é um grande equívoco mental no cálculo dele? Que é o que você falou. Quanto mais eu atender consultas, mais eu ganho. Mas a verdade é que uma empresa de serviço como a do médico precisa fazer com que a hora dele seja bem paga. E por que os protocolos do programa são tão importantes? Porque você descentraliza o teu pensamento e o do paciente de que ele está consumindo consulta e que você está vendendo consulta. Porque quando o cara compra um programa de acompanhamento com você para emagrecer, lá dentro tem consulta, correto? Claro. Mas tem mais o quê? Tem exame, tem suporte. Tem suporte. Talvez tenha outras coisas, você vai ter injetáveis que você possa fazer nesse cara, pode ter procedimento de balão gástrico, por exemplo. Perfeito. Não é? Ou seja, esse cara, ele não está comprando consulta. E esse é um dos maiores equívocos. Você acha médico e você vende consulta e você ganha dinheiro com consulta. E aí é que grande problema acontece. Você ganha dinheiro por hora trabalhada e quanto você recebeu por hora. E a criação dos protocolos / procedimentos é justamente para você ajustar teu valor médio por hora para cima e o teu paciente ficar feliz ainda. Exatamente, não perfeito. É? Tu aumenta o teu LTV, que é um outro indicador extremamente importante. Né? É de comer? LTV de comer é ótimo, né? O LTV, pessoal que está fora e está em casa, chama-se Lifetime Value. O Lifetime Value ele é um indicador que as empresas utilizam, né, Lucas, para mostrar o quanto o paciente... Resumindo, né?
quanto o paciente gasta na jornada de compra ao longo de uma vida, ao longo de um intervalo de tempo. Com você, né? Com a gente. Então, vou dar um exemplo para você. Uma coisa é você fazer uma consulta, pedir exames de laboratório e o paciente voltar num retorno e tu dar uma medicação. Isso tem um LTV, é baixo. Mas se eu tenho uma clínica onde ele faz a consulta, eu solicito exames, se eu tenho um centro de coleta no laboratório, ele faz os exames no laboratório dentro da minha clínica, ele faz uma endoscopia, ele faz um ultrassom, ele faz uma colonoscopia. Olha o LTV aumentando. Está aumentando? Tá. Eu mando para nutricionista, porque quando a gente fala em doenças do aparelho digestivo e obesidade, não tem como a gente se desconectar. Então, eu já começo a fazer uma interseção com outros profissionais. Então, eu estou aumentando o LTV às custas de exames, mas também estou aumentando a intersecção, né? O fluxo multiaxial com outros profissionais dentro da clínica. Com isso, outros profissionais também começam a ganhar com isso. E diante desse cenário, eu tenho um panorama de como está esse paciente. E assim eu consigo trabalhar formas de aumentar a periodicidade e o acompanhamento dele. Então, eu posso trabalhar um acompanhamento, eu posso gerar periodicidades mais curtas no acompanhamento desse paciente. Então, existe uma multiplicidade de coisas. Vamos explorar esse conceito, que o Rafa falou duas coisas aqui, tá? Aumento do ticket médio e aumento do LTV. E os dois são importantíssimos serem trabalhados em concomitância, né, Rafa? Porque olha só, o cara entrou, Perfeito. Consulta mais exames. Não, peraí, tem consulta, tem mais exames, tem a nutricionista. E daqui a pouco esse cara ficou ao mesmo tempo, mas você teve um ticket médio maior nesse tempo. Então vamos falar de ticket médio. O protocolo, programa, ele é fantástico para aumentar teu ticket médio. Só que ele também ajuda no LTV. Porque esse cara, em vez de ficar uma consulta duas, esse cara fica por 6 meses, por 4, por 1 ano em acompanhamento. Vou tentar dar exemplos, tá? Porque eu acho que a galera pode dizer, mas não entendi como é que se aplica a minha realidade. O ortopedista, o cara fez um procedimento cirúrgico com você, por exemplo, e você pode oferecer a ele um programa de acompanhamento pós-cirúrgico. Inclusive, no seu time, você pode ter um fisioterapeuta para ajudar ele a fazer um pós-cirúrgico. Perfeito. É uma forma de você esticar o tempo que esse cara fica com você e de alguma forma é beneficiado e, obviamente, investe em você. É nutrólogo. Em vez de você fazer uma consulta, fazer aquela mega consulta e o cara diz, siga esse caminho, você pode oferecer para ele um acompanhamento médico nutricional, em que ele tem uma consulta com o médico e uma com o nutricionista por mês. E esse cara fica em acompanhamento mensal por 6 meses, por 1 ano. E nesse meio tempo você tem injetáveis, você tem manipulados que você pode trabalhar para ajudar esse cara a ter resultado. Perfeito. Não é? Então, a pergunta é, o que o seu paciente já precisa e que ajudaria muito ele a acessar? E aí pode separar isso em 3 camadas. Dor. Quais são os programas ou protocolos que eu posso trabalhar no aspecto dor? Quais são os medos que ele tem, que ele gostaria de prevenir e que poderia criar um acompanhamento preventivo? Perfeito. Correto? Dúvidas, medos, uma consulta a cada 6 meses, 1 ano, por exemplo, com você. É o que eu chamo de dentro do Med Business, da mentoria, de Med 3D. Dores, dúvidas e desejos. Muito bom. Muito bom. Inclusive Matriz isso, 3D. Inclusive isso que você está falando agora, dos 3Ds, é provavelmente as 3 respostas que você precisa encontrar para você desenhar a melhor estratégia de marketing e vendas. Se você não souber quem é teu público, com suas dores, dúvidas e desejos, é difícil você criar qualquer comunicação, né? E aí, Lucas, eu te devolvo uma pergunta, né? Para o médico, eventualmente o médico está começando, tá, mas aí como é que eu vou saber quais são as dores, dúvidas e desejos? Como é que eu busco isso? Como é que eu procuro saber? Se você não tem histórico, você vai ter que fazer projeção. Então, você vai ter que estudar. Perfeito. Então, se você já atendeu muita gente, você pega, levanta a planilha, bota nome, porque veio buscar você, idade média, sexo, porque comprou, o que comprou, quanto gastou, e você tem uma planilha para analisar. Mas a verdade é que, embora para você aquilo seja novo, a sua especialidade não é nova, aquele público não é novo, ele já busca essas soluções. Então, uma das coisas que é possível ser feita é você desenhar de trás para frente. Olha que interessante. Se você tem um público, você pergunta para esse público que você já atendeu, ao médico que já está há mais tempo, o que essas pessoas já vieram buscar e quais são os produtos que eu posso criar para essas pessoas? O que essas pessoas elas gostariam de ter ouvido antes de me contratar, que faria sentido elas me contratarem, para levar isso ao produto final. Só que se você não tem um público, você pode perguntar para o produto. Já que eu tenho esse domínio, esse conhecimento, quais são os problemas que esse produto resolve? Quais são as dúvidas que esses meus conhecimentos ajudariam a sanar? Quais são os desejos que esse meu conhecimento / produto, protocolo poderia ajudar a realizar?
Então é uma forma que tem trabalhado lá, além das pesquisas via Google, por exemplo, e por aí vai. Quais são as formas que você usaria? Isso é bacana. Eu acho que se eu sou um médico que tenho uma base de clientes grande, eu preciso ver formas, estratégias de me conectar com ele. Então eu posso utilizar o WhatsApp para me conectar, eu posso utilizar um sistema onde eu tenho esses médicos todos catalogados e disparar, eventualmente, algum formulário, alguma pesquisa, onde eu possa entender melhor as dores e as necessidades. Eu posso, se eu estou no Instagram e sou um médico ativo, disciplinado e constante, eu posso estar fazendo caixinhas de perguntas. Isso é uma forma da gente também se comunicar, interagir mais com o nosso público. Por outro lado, se eu estou começando, vale a pena eu conhecer uma ferramenta chamada Google Trends, onde eu consigo pesquisar. Existe também a Statista, que é um site onde você também pode pesquisar sobre o que as pessoas estão buscando na área da saúde e, em especial, na sua área. Outro site interessante, Lucas, não sei se já pesquisaste, já conhece, o SEMrush. Maravilhoso. SEMrush. Tanto o Statista como o SEMrush tem versões gratuitas, mas as versões pagas são excelentes. E você pode aprofundar e entender o que as pessoas estão buscando dentro dentro da área de obesidade, da área de emagrecimento, da área de dor crônica, da área de... Enfim, você consegue entender bem o que as pessoas estão pesquisando. Com isso, você consegue ter um mapeamento mais adequado sobre as dores, necessidades, as dores, dúvidas e desejos do seu público-alvo. Aí você produz aquilo que eles já estão buscando. Mais assertivo, exatamente. Né? Ao invés de tu ficar tentando postar, mas o que eu vou postar, né? O que eu vou postar? A melhor forma é você entender o que seu paciente está querendo que você poste. O que ele está buscando. Porque às vezes o que você posta não é o que ele está buscando. E aí você acaba gastando tempo postando coisas que o seu público não está buscando. Entendeu? Total. Então você precisa alinhar. E precisa ser criterioso, ser analítico, ser estratégico na hora de buscar isso. Tá, mas eu não gosto do Instagram, talvez seja o médico de mais idade. Vai para a sua base de usuários. Revisa a sua base de usuários. Se reconecta com o seu público. Tenta entender o que eles estão buscando. Isso é uma forma do médico mais antigo se reoxigenar com a sua base de usuários e não ficar ali atendendo passivamente os clientes um a um, sejam eles de convênio ou não. E uma outra coisa que eu queria te dizer, Lucas, é o seguinte: às vezes o médico está no início de carreira, ou até médicos mais antigos atendem muitos planos de saúde. Ah, mas o plano de saúde não dá pra gente montar protocolo. O que tu acha disso? Eu adoro. Que papo gostoso. A gente já falado sobre esse assunto, né? Vamos lá. Quem é que tem plano de saúde? Quem tem plano de saúde é o cara que ele está muito bem empregado e por isso ele tem um plano de saúde, ou é o cara que tem dinheiro suficiente para comprar o plano de saúde. Aí vamos lá. O que a gente espera do plano de saúde, Rafa? Ser atendido rápido, ser atendido bem, ter seus devidos privilégios. No final do dia, o plano de saúde é quase como um seguro do carro. Você paga para não usar, para quando você for usar, que seja uma boa ferramenta. Mas em geral, quando eles usam? Em geral, quando eles usam, como assim? Quando as pessoas usam, elas estão satisfeitas, estão felizes? De forma alguma. Não estão satisfeitas. Falar com a minha mulher esses dias, a gente foi procurar um médico pelo convênio, e nós temos um bom convênio, provavelmente um dos melhores do Brasil. E aí a gente achou X médicos e todos eles com 2 meses de agenda pra frente. O que a gente quer? A gente quer ser atendido agora, velho. A gente quer resolver o problema agora. Sim. E aí o que a gente fez? Pagamos particular. Viu? O que é importante, galera, o convênio é ruim, eu odeio os convênios. O convênio é um canal de aquisição de pacientes. Que se você for valiosíssimo. Cara, ele cai do além. Oi, você tem convênio? Médica, secretária de saúde. Infelizmente, o doutor não atende convênio. Essa é a resposta de besta que as pessoas dão, né? Não, cara, infelizmente a gente não consegue atender pelo convênio porque nós buscamos um atendimento diferenciado, exclusivo, com um tempo maior de atendimento, justamente para entregar o resultado que o nosso paciente busca. Mas, e aí faz a transição para levar a pessoa que veio buscar convênio para ser atendido no particular.
É um Exatamente. caminho extremamente possível e que a galera ignora. Inclusive, tem um movimento no Brasil muito forte de convênios, né? É verdade. E eu acho que o paciente de plano de saúde eu acho que é um público, é um lead que pode e deve ser trabalhado, né? Uhum. Inclusive para protocolo. Por quê? Porque o paciente de convênio, claro que ele está buscando a consulta pelo seu plano de saúde, mas ele tem uma dor? Tem, Ele não quer resolver uma dor? com certeza. Da mesma forma que o paciente privado? Então, Uhum. cabe a nós, médicos, vendermos isso. E aí Ah, por isso que tem que estudar sobre vendas. E a Exatamente. pergunta não é porque nós atendemos convênio X, a pergunta é quem está por trás desse convênio. Tá, mas o médico, ele não aprende a vender. E o médico tem preconceito com venda, Lucas? Ou não? Médico e vendas é tipo o diabo e cruz. Tá nessa equivalência, eu diria. Uhum. E é importante traduzir traduzir não, ressignificar o que é vendas, né? Que Eu você não tem concordo. esse problema, né? Eu não tenho esse problema. Porque eu entendo que vendas é transformar. Venda é ajudar. Se você... Olha só, Lucas, e eu vou falar para o médico que tá olhando a gente. Se você não vende para os seus pacientes, você está privando eles de serem ajudados. Total. Ele não é obrigado a saber que você é bom sem você não ajudar ele a entender. Exatamente. Não é? Então, vamos lá, faço essa analogia eventualmente, eu acho ela muito simples, mas muito boa. Imagina que você criou o remédio para o câncer, Rafa. Uhum. É uma puta de uma descoberta. Uhum. E você desenvolveu o remédio para o câncer e você tem vergonha de vender o remédio para o câncer. Então você diz assim, não, coisa boa as pessoas vão achar, porque o produto é bom se vende sozinho. Uhum. E é verdade que não, o produto bom não se vende sozinho. Sim. Ele ajuda a vender, mas vender sozinho não. Uhum. Aí você pega por vergonha, pega esse remédio e coloca dentro do armário, esperando que as pessoas busquem você. Considerando que o número de pessoas no Brasil que morrem por ano por câncer é de centenas de milhares de pessoas e no mundo são dezenas de milhões de pessoas, é correto dizer que por você não vender, por vergonha de vender, você está matando pessoas indireta ou diretamente? Dá para dizer. É equivalente a isso. Então, quando você tem uma solução que ajuda as pessoas a melhorarem suas vidas, é sua obrigação moral vender. Só que tem jeitos de vender. Jeitos Claro. elegantes, jeitos que não são aquela bagaça que você ouviu do vendedor Não do pé precisa na ser porta. pedante, né? Chato, né? Aquela venda ativa, aquela venda que fica empurrando. E eu entendo, esses dias eu vi uma frase que fez muito sentido para mim. E acho que é muito pertinente para os médicos, enfim. Muitas vezes você vende com o ouvido, com os ouvidos, não com a boca. Você vende ouvindo os pacientes. Você vende se conectando com eles, entendendo as dores deles e, a partir disso, cara, criando a melhor estratégia de cuidado que você pode oferecer para aquele cliente. Então, eu não gosto da venda baseada em medo. Não, você tem que operar porque... Você tem que operar a vesícula que tem cálculos porque ela pode virar câncer. Mentira! Mentira! Você tem que operar, Lucas, a vesícula porque eu não quero te ver sofrendo. Porque eu sei que daqui a pouco você vai ficar sofrendo, você vai ter crises de dor, essas dores vão ficar mais intensas, você vai daqui a pouco precisar sair de casa tarde da noite, te deslocar, ir para uma emergência para poder fazer medicação para dor. Fora o fato de que tu pode ter complicação por isso. Esse cálculo pode migrar, ele pode ir para o pâncreas, fazer uma pancreatite. Pancreatite é uma condição, uma complicação grave e não é interessante, nada interessante você passar por isso. Isso você está trabalhando Total. dores. Você ainda levou a pessoa a ter certo receio, mas foi por uma via de preocupação, não pela via do assustar. Exatamente. Eu assustei um pouco ela, a resposta é sim, mas eu assustei ela de uma forma honesta, Sim. de uma forma ética, mostrando o que de fato pode ocorrer se ela ficar à mercê da história E natural quando da ela doença. não precisa fazer cirurgia porque não faz sentido, você tem que ser honesto e dizer assim, não faz sentido fazer cirurgia Exatamente. agora, né? Vou te dar um exemplo da minha área. Paciente com pólipo na vesícula. Né? Paciente com pólipo na vesícula só se opera, independente de sintomas, quando tem mais de 1 centímetro. A imensa maioria dos pacientes tem pólipos de 2, 3 milímetros. Não sentem nada. Ou se sentem, provavelmente é algo relacionado ao estômago. Não é relacionado à vesícula. E às vezes tem médico que vai lá e quer operar. Ou seja, força a indicação de uma cirurgia para poder ganhar. E eu entendo que não é correto. Isso não é uma venda ética, porque não é uma venda fundamentada em preceitos científicos adequados. Entendeu? Total. E nem morais, né? Então eu sou, de certa forma, bem
bem Joãozinho do passo certo em relação a isso. Eu entendo que, Lucas, que tem o espaço para tu ousar e vender, na medida em que tu oferece protocolos e linhas de cuidado que podem ajudar os pacientes e assim você ganhar com isso, mas tem coisas que eu entendo que não tem fundamento. A gente não pode fazer. Falando sobre vendas para a galera, acho que tem um passo a passo. Uma ordem é: o paciente está na sua frente em consulta, você aparentemente segue esse mesmo processo. Se conecta com esse paciente. Não entra nos problemas, no diagnóstico, não fala nada sobre ele. Se conecta com ele. Onde é que você é? Como é que você ele encontrou? Taraná, se conecta. Depois você começa a fazer as perguntas da anamnese, /prognóstico, diagnóstico. Aí você mostra para a pessoa as consequências de não resolver e as consequências de resolver. Faz sentido isso aqui? Faz sentido. Faça ele compreender e comprar a ideia de que ele entendeu o problema e que ele entendeu as consequências. Se não, vai ser difícil de comprar. Aí, conexão, compreensão, agitação, apresentação da solução, que é o plano de tratamento, que pode ser discutido com ele ou não, de acordo com o caso, às vezes não faz muito sentido, né? Mas eu concordo com a sua visão de que sim. E aí preços e fechamento, que às vezes o médico quer deixar para a secretária e tudo mais. Se a secretária for fazer isso, tem que ser treinada. Se você seguir esses processos, esses passos, muitas vezes simplifica, porque às vezes o médico faz o quê? O que tem? Entendi, o exame diz isso e tal, esse é o medicamento e é isso aí. E acaba ficando racional demais. Ou diz assim, mas eu não quero operar agora, doutor. Às vezes o paciente está dizendo que não quer operar porque ele não sentiu confiança, ou porque ele sentiu que você está forçando a coisa. Doutor, me deixa pensar. Eu vou para casa pensar um pouquinho e aí qualquer coisa eu lhe falo. Cara, pode ter certeza que esse cara já percebeu que é furada. Total. Entendeu? Total. Eu acho que a gente nunca deve forçar. Mesmo que o paciente tenha, né, tenha uma necessidade. Doutor, eu vou operar. Só fica à vontade, meu celular está aqui, qualquer coisa precisar. Então eu deixo muito à vontade ele. Eu estou vendendo, mas não estou vendendo. Vou te falar assim, eu sou paciente. E estou me colocando disponível. Rafa, eu sou paciente. A gente ver um médico nos tratando como gente, não se colocando numa posição de reizinho, não sendo arrogante, isso já é 80% da compra. Com certeza. Como pela visão do paciente, e eu tenho outros amigos que são pacientes, quando o médico atende bem, com qualidade, é humano, se preocupa, isso é 80%. Por quê? Porque isso ainda é um diferencial. Ainda é. Muito bem, Rafa, estamos aqui encaminhando para o encerramento. Quais são as palavras ou mensagens finais que você gostaria de dar para essas pessoas aí, que são médicos na labuta diária, ou até profissionais de outras áreas da saúde, buscando crescer seus consultórios, suas carreiras, mas estão com dificuldades? Eu acho que eu vou para lá para o início, quando a gente falou daquela pirâmide, né? Que eu acho que é a pirâmide que talvez sirva de propósito para fazer o que a gente faz. Na base da pirâmide, a gente tem os profissionais ruins. Os profissionais que vão ficar desempregados ou que vão ficar subempregados. Esses profissionais não desenvolveram habilidades, não tiveram uma boa formação, talvez não entraram em programas de mentoria. E no andar de cima, no meio da pirâmide, quem estão? Estão os médicos e os profissionais de saúde excelentes. Fizeram boas formações, boas faculdades, se especializaram, gastaram milhares de reais para ir a congressos, para fazer cursos de aperfeiçoamento, para fazer um mestrado, só que insistem em ficar no modelo tradicional. E lá no topo da pirâmide estão quem? Estão os picaretas, os bons de lábia. Né? Os bons de lábia. Aqueles que entenderam o jogo, não trabalham de forma científica, né? Mas ganham dinheiro, porque sabem iludir, sabem enganar. Qual é o meu desejo como mentor? E provavelmente é o teu desejo. É pegar esse cara que está lá embaixo da pirâmide e chacoalhar ele e dizer assim, cara, vai para o meio da pirâmide. E pegar esse cara do meio da pirâmide e dizer para ele o seguinte, cara, se tu não construir as habilidades necessárias para ser um médico empreendedor, nem que tu seja um empreendedor de si mesmo, né? Lembra do pipeline da liderança de Ramcharan? Empreendedor nível 1. Nem que tu seja empreendedor de si mesmo, que tu desenvolva as habilidades e eu quero te jogar lá para cima, nós vamos ser engolidos pelos picaretas e vão ficar prensados aqui. E o meu desejo como mentor na Bad Business é pegar esse cara que está no meio e jogar ele lá para o topo.
Porque é assim que a gente vai construir num universo de 600, 700, 800, 1 milhão de médicos no Brasil, médicos realmente que possam se diferenciar. E assim, sair dos planos de saúde ou utilizar os planos de saúde de forma estratégica, sair dos plantões. 60%, 70% dos médicos no Brasil fazem plantões e conquistar um faturamento muito melhor, que hoje é em média de 15 a 17 mil reais. E vai baixar? Vai baixar. Vai baixar, vai baixar. Se os médicos não se ligarem nisso, eles vai baixar. É uma questão de concorrência, e vai né? ficar muito ruim, muito ruim. Então, estou colocando aqui como mensagem final um propósito dentro da mentoria que a gente tem para os médicos. Que legal. Cara, você falou um negócio que é fantástico. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão é muito alinhada, né? E assim, não é por nada a gente tá aqui conversando, mesmo nós atuando para os mesmos públicos, porque é um público absurdo. Estão se formando 30, 40 mil médicos por ano. Cara, precisa de 500, precisa de 1.000 como nós, querendo ajudar, querendo entregar ferramentas. Por quê? Porque nós não damos conta, a verdade é essa. Então, eu costumo falar lá pra galera, né? Para oftalmologistas, para nutrólogos, para médicos de diversas áreas, para pediatra, para ortopedista, para não sei o quê. Os excelentes em qualidade estão perdendo para os mais ou menos, porque os mais ou menos estão manjando de marketing, vendas, negócios. Perfeito. Que é os picaretas lá em cima. Os mais ou menos estão lá em cima porque entenderam que no final do dia ele tem que entender negócios. Exatamente. E eu acredito que existem alguns frameworks, algumas metodologias que encurtam o caminho desse cara. Esse cara precisa ter o que a gente chama de arquitetura de diferenciação. Ele precisa mexer de alguma forma na imagem dele, no posicionamento dele, para ele ser encontrável. Para ele ser um cara que está aqui, produz conteúdo, para ele ser um cara que se conecta com as pessoas. Porque se esse cara não pensar em como se diferenciar, ele vai entrar no limbo dos outros dezenas de milhares de médicos que estão na área dele. Feito isso, ele vai conseguir atrair o paciente mais certo. E esse cara vai passar por o que a gente chama de máquina de pacientes. Atrair, converter a primeira consulta em programas, procedimentos e afins. E ele precisa ter engenharia de produtos, que é as devidas construções de programas e protocolos. Eu sou um defensor de que o médico ele é um guia que ajuda a pessoa a encontrar a solução dos problemas dele. Diferente da consulta com retorno. Quando eu vou ao médico e diz, eu consulto com retorno, eu pergunto para ele, você não tem um programa, uma forma que mais estruturada para eu chegar no meu objetivo? E quando eu escuto, não. Eu falo, vamos lá, vamos falar sobre a minha mentoria, porque meu amigo está sofrendo demais. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Aí quando o médico chega para ti e diz assim, mas fazer tudo isso, sei lá, acho que não é para mim. Isso eu acho que isso é difícil. Cara, existem 3 nãos, né? Tem o não que ele fala para mim, e eu vou levar isso pro lado pessoal. Tem o não que ele fala para mim a proposta, pro meu programa de mentoria, e tá tudo bem, para ele pode não fazer sentido. Tem o não que ele diz para ele. Eu tô tão em paz hoje, depois de fazer isso há quase 10 anos, Rafa, que quando ele fala assim, pra mim é muito difícil, taraná, ele dá qualquer desculpa, porque a avó, porque sei lá o quê, esse cara tá dizendo não pra ele. Adivinha? Esse é o cara excelente tecnicamente. Esse é o cara vai ficar pra trás. Que vai ser engolido pelos picaretas. Esse é o cara que ele cozinha fantasticamente bem. Poderia ter o próprio restaurante, mas ele prefere trabalhar no dogão e ganhar 3 conto por mês. Porque esse cara não tem vender a hora dele. E vender a hora dele. Porque ele não tem a coragem de aprender aquilo que não foi lhe ensinado. E eu acho que isso é um pouco o desafio da reinvenção. Porque o médico estava numa posição de muito privilégio e prestígio durante muito tempo. Por décadas. E isso começou a declinar nesses últimos anos. Pós-pandemia mais do que nunca. Nos próximos 10 anos, se o médico não entender que ele é um empreendedor, que ele tem um conhecimento fantástico, ele vai continuar ganhando bem, desde que ele aprenda aquilo que nós discutimos um pouquinho aqui hoje, nessa 1 hora mais ou menos. Se ele não aprender isso, sinto muito, vai ser muito difícil ele prosperar. É verdade, concordo contigo. Rafa, fantástico o nosso papo, que tenhamos muito bom. mais deles. É nóis. Abraço a todos, vamos que vamos. Bora. Até a próxima.